Zeynep, uma mulher de 23 anos que tinha toda a sua vida pela frente, se isolou da família e dos amigos para viver uma história que ela achava que era de amor, mas a verdade é que a história dela foi um verdadeiro pesadelo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, a história que eu vou contar para vocês hoje, eu vou confessar que foi bem difícil de pesquisar, tá? Porque todas as fontes aqui, né, que eu pesquisei na internet falam somente sobre o dia do crime e o que aconteceu depois e tal, julgamento, né, e sentença. Mas não falava muito sobre a vida da vítima. E eu sempre, aqui nos casos, eu sempre tento trazer muito sobre a vítima, né, porque é a memória dela e tal. Então eu tava lá já pesquisando esse caso aqui fazia uns 3 dias, tava quase desistindo e falei, então eu vou procurar mais fotos dela, porque pelo menos assim consigo, né, honrar mais a história dela. Enfim, tava eu lá procurando as fotos e aconteceu algo assim que pra mim foi inacreditável. Por quê? Uma das fotos dela, onde ela tá lá na faculdade e tal, com as amigas, eu reconheci uma das turcas que estavam ali com ela na foto. Essa mulher, que eu não posso falar o nome, tá? Eu já falei com ela, mas ela me pediu pra que o nome dela fique em segredo. Na verdade, ela é uma parente minha, da família do meu marido, do Hakan. Então eu liguei para ela e ela me contou toda a história da Zeynep, que é, né, a vítima do caso de hoje. Então hoje eu vou trazer para vocês o que nenhum dos jornais aqui da Turquia contou. Eu vou contar para vocês a verdadeira história da Zeynep Şenkpınar. Ela nasceu no dia 17 de julho de 1996 em Kahramanmaraş. A Zeynep tinha 2 irmãos, um deles era mais velho que ela e o outro, que é esse aqui, é o irmão gêmeo dela. O pai da Zeynep teve outra família antes de se casar com a mãe dela, então a Zeynep tem outros irmãos da parte do pai. Mas ela não tinha muito contato com eles porque eles moravam na Alemanha. E apesar de ela ter nascido na Turquia, uma parte da família da mãe dela também não mora aqui. Muitos deles moram na França e desde pequena ela e seus irmãos viajam bastante para visitar os parentes de lá. Então todos eles eram turcos, curdos e moravam em diferentes lugares, e isso aqui infelizmente vai facilitar depois o isolamento dela e a falta de conhecimento da família do que realmente estava acontecendo. A Zeynep desde pequena era uma menina muito bonita, muito amada pela mãe, pelo pai e pelos irmãos e muito protegida por eles também. Ela era a única filha mulher e caçula da família. A Zeynep era muito querida com todos, estava sempre alegre, gostava muito de viajar, de sair com os amigos para passear, e os amigos contam que ela tinha uma gargalhada muito gostosa de escutar, né? Ela ria alto e tal, e aquilo sempre alegrava o ambiente onde ela estava. A Zeynep era também muito talentosa, especialmente na área da música. Ela tocava violão e cantava, e a voz dela era maravilhosa. E depois de concluir o ensino médio, então ela entra para a faculdade em 2015, ela começa a estudar estudos sociais e o sonho dela era ser professora. Essa universidade ficava em Muğla, que fica a mais de 1000 quilômetros de distância da casa da mãe dela. Então ela se muda para lá e vai morar em um apartamento alugado junto com uma colega de quarto. E aqui ela meio que se isola da família, porque nessa época os pais dela estavam morando lá em Kahramanmaraş e os irmãos foram morar na França. E no ano seguinte, o pai dela acaba ficando muito doente. Na verdade, o pai da Zeynep, ele já era um senhor de idade. Ele teve a Zeynep quando ele tinha mais de 60 anos e em 2016, ele já tinha passado dos 80 anos de idade. E no dia 5 de março de 2016, o pai dela acaba falecendo, então ela volta lá para Kahramanmaraş, né, para a cidade natal dela, e os amigos contam que aquilo ali abalou muito ela, porque ela era muito grudada com o pai e tal. Então depois de dar o adeus lá pro pai dela, né, ela volta para Muğla e volta lá a estudar, né, na universidade. E lá na universidade mesmo, em 2019, então anos depois, ela vai começar a se aproximar de um homem chamado Selim Ahmet Kemaloğlu, que era 2 anos mais velho que ela. O Ahmet, além de estudar, ele também passava muitas horas na academia treinando, porque ele lutava boxe, ele participou de alguns torneios promovidos pela faculdade e ganhou alguns deles também. Agora é importante falar que o presidente da Federação Turca de Boxe foi na mídia dar uma declaração depois de tudo acontecer, falando que alguns meses
meios de comunicação apontaram ele como um boxeador nacional que participava da Federação Turca. E esse presidente falou que esse não era o caso, mesmo porque para entrar na federação existe um estudo que inclui uma investigação sobre antecedentes criminais. E no caso do Ahmet, se ele entrasse nesse estudo aí, ele jamais entraria na federação lá de boxe. Porque ele tinha realmente uma ficha criminal muito longa. Ele tinha 14 passagens pela polícia. A primeira delas foi registrada em 2011. E dessas 14 passagens aí, 3 delas eram coisas que ele fez no trânsito, então dirigindo a alta velocidade, coisas relacionadas a perigo no trânsito. Fora isso, as outras 10 eram por lesão intencional. Então, também por isso, talvez que esse cara nunca seria aceito, né, para entrar lá na federação de boxe, porque ele era o cara tipo encrenca, tipo que saía nas baladas e saía lá dando porrada em todo mundo. Agora nós entramos aí, né, são 13 ao total que eu falei para vocês. E a 14ª, que é a mais importante de todas, que foi a última que foi registrada no dia 29 de agosto de 2019. E o que era isso? Ele foi acusado de ter forçado uma relação íntima com uma mulher e batido nessa mulher também. Só que a coisa estranha não, né? Terrível, na verdade, o erro grande aqui, nessa história toda, é que nesse dia aí que ele foi acusado, tal, ele foi chamado na delegacia, ele deu seu depoimento, mas ninguém sabe o porquê, como que isso aconteceu exatamente, né? Mas logo depois do depoimento, ele foi libertado. Ele foi mandado embora, né, da delegacia. É muito triste falar isso, mas se ele tivesse sido preso naquele dia, tudo que vai acontecer depois talvez não teria acontecido. Bom, então o cara era um problema e ninguém sabe se a Zeynep sabia dessa passagem pela polícia ou não. Mas fato é que nesse mesmo mês de agosto, além de estar perseguindo e atacando outras mulheres, ele estava atrás da Zeynep também. Os dois começaram a namorar realmente nesse mesmo mês de agosto aí de 2019, e só que eles fizeram isso tudo escondido das famílias. Tá? Então, eles, nos próximos meses, aí, eles vão continuar namorando e eles nunca postaram nenhuma foto juntos nas suas redes sociais. Por que eles fizeram isso exatamente? Porque provavelmente nenhuma das duas famílias iria aceitar. A família da Zeynep não iria aceitar ele, porque ele já era esse cara problema aí, né? E a família dele também não aceitaria ela. Por quê? Apesar do Ahmet, nessa época, ele já tinha perdido ambos os seus pais, tá? Ele não tinha pai nem mãe, mas tinha lá, né, irmãos, enfim, o restante da família. O restante da família sempre foi muito conservadora. E a Zeynep, ela era mais moderna, né? Então, provavelmente por causa disso, que ele também escondeu o fato de ele estar namorando com ela para a família dele. Então, dessa mesma época aí, né, de agosto, ele vai começar a frequentar o apartamento da Zeynep. E lembra que a Zeynep morava com uma outra menina, né, com uma colega de quarto. Essa colega de quarto detestava o Ahmet. Não só ela, tá? Na verdade, todos os amigos da Zeynep não gostavam desse cara. O cara era um cara problema, do tipo valentão. E todos os amigos, inclusive essa parente do Haka aí, que ela não era a melhor amiga da Zeynep, mas ela conhecia ali da faculdade e sabia, né, das fofocas ali, né, que todo mundo falava. E ele era o tipo de cara que ficava controlando, sabe, a Zeynep todo momento. Aonde é que você vai? Com quem que você tá indo? Não fala com seus amigos, e ele começa também a afastar ela, né, dos amigos. O que a gente vê aqui em muitos casos, né, de violência doméstica. Então, todos os amigos sempre falaram pra ela, não fica com esse cara, vai viver outra vida. E ela não, se insistia a ficar com ele. Então, essa colega de quarto aí, que morava com ela, falou, não, eu não quero esse cara aqui. Não quero esse cara no meu apartamento, não tem jeito, ele não vai dormir aqui. Então, depois de um tempo, o próprio Ahmet vai convencer a Zeynep a alugar um outro apartamento para que eles possam morar juntos. Então, realmente, esse outro apartamento foi alugado, os dois começam a morar juntos lá, e nessa fase que os dois estão morando juntos, os amigos da Zeynep continuam insistindo, falando, o cara não vale nada. E outra, ele batia nela de vez em quando. E os amigos sabiam que ele batia nela de vez em quando, porque, né, ela chegava machucada lá na faculdade e tal,
E todo mundo falava, meu, o que tu tá fazendo com esse cara? Tu tem uma família lá na França. A Zeynep, na verdade, ela tinha muito dinheiro. Era ela que pagava aqui todas as finanças desse apartamento novo que eles alugaram. Era ela que sustentava praticamente o Ahmed. E também, os amigos falavam, meu, tu não quer mais ficar com esse cara? Tenta fugir, então vai morar na França. Lembra que os irmãos da Zeynep estavam lá na França? Ela tinha uma saída naquele momento. Ela podia, né, falar com os pais, os amigos também falaram, conta pra tua mãe, conta o que tá acontecendo, eles vão te ajudar. E a Zeynep sempre insistia, não, ninguém fala nada pra mãe, ninguém fala nada pros meus irmãos, não quero que eles saibam que eu estou namorando. No final de 2019, ela se forma na faculdade e todos os amigos retornaram para as suas famílias. Então eles retornaram para a cidade natal deles e tal, mas a Zeynep decidiu ficar lá em Mula, porque iria ter um concurso público para trabalhar como professor nas escolas e ela queria estudar mais para fazer a prova e conseguir finalmente realizar o sonho de ser professora. E aqui nesse momento nós temos um problema ainda maior na vida dela, porque nós vamos entrar aqui em 2020, né? Então, 2020 nós estamos na pandemia. E aqui na Turquia nós estamos em lockdown. Fechou tudo, né? Fechou o restaurante, não dava para ir em lugar nenhum, tinha que ficar praticamente trancado em casa. E foi isso que a Zeynep fez. Ela ficou trancada dentro daquele apartamento com esse homem extremamente violento. E ninguém sabe exatamente o que aconteceu dentro daquele apartamento, tá? Por quê? Depois de um ponto onde os amigos já tinham insistido tanto para ela, para largar esse cara, né, para fugir, para ir para França, para ir para Alemanha, ela tinha família na Alemanha também, que era parte do pai, que também ela, né, tinha meio que contato, ela podia fugir para qualquer lugar. Então nesse ponto os amigos já tinham falado, né, várias coisas, ela nunca, né, aceitou a ajuda de ninguém. E de repente por isso que ela ficou quieta lá. Mas um mês antes do crime acontecer, ela envia finalmente uma mensagem para uma amiga dela, falando que ela tinha finalmente terminado com o Ahmed, porque ele estava batendo nela e aquela coisa toda. E ninguém veio a público depois falar, não, quando ela terminou ela veio para minha casa ou algo parecido, mas o que as pessoas acreditam que realmente aconteceu é que mesmo depois desse término do namoro, ela continuou morando naquele apartamento. E 2 semanas depois dela mandar essa mensagem para a amiga dela, ela vai na delegacia. E dessa vez ela vai registrar que o Ahmed tinha batido nela, então, mais uma vez, né? Mas esse vai ser o primeiro registro que ela vai fazer contra ele. E ela fez o registro e pediu uma medida protetiva. O Ahmed também foi chamado para dar o seu depoimento lá na delegacia, só que no dia seguinte desse registro, a Zeynep volta lá na delegacia e retira todas as queixas que ela fez contra ele. E 2 semanas depois dessa passagem aí pela delegacia, no dia 24 de maio de 2020, é o dia que tudo vai acontecer. Perto das 5 da manhã, uma câmera de segurança de um prédio vizinho gravou a Zeynep saindo do prédio e alguns minutos depois ela é vista retornando junto com o Ahmed. A câmera é muito longe, mas acredita-se que ela tentou fugir, ele foi atrás dela e puxou ela de volta para o apartamento. E o mais triste dessa história toda ainda é que era muito cedo ali na manhã, né? Então não tinha ninguém na rua e acredita-se que ela já foi atacada ali na rua mesmo. Então, de repente, ele já levou ela, já meio que cambaleando ali de volta para o apartamento. Por quê? Depois de tudo acontecer, a polícia vai encontrar rastros de sangue na entrada do edifício, nos corredores e nas portas de alguns apartamentos também. E depois ele puxar ela ali, né? Então eles entraram novamente no apartamento. E ali, então, aconteceu algo terrível, porque aproximadamente 40 minutos depois deles serem vistos lá pela câmera de segurança, o Ahmed liga para a ambulância, porque além de atacar ela, ele tinha se ferido também. Bom, a ambulância vai chegar rapidamente no local, só que eles vão ter uma dificuldade muito grande para socorrer os dois. Por quê? A porta do apartamento estava trancada, então eles tiveram que quebrar uma das janelas, entrar por trás para conseguir entrar no apartamento. E os socorristas, os primeiros que chegaram ali, eles falaram que eles tiveram uma dificuldade muito grande, porque assim que eles chegaram, eles viram que o Ahmed estava caído no chão e a Zeynep também estava caída ali no chão, e um dos socorristas fala que percebeu que a Zeynep ainda estava viva ali. Então eles vão para socorrer, né, os dois, só que o Ahmed, que estava ali no chão, pega e levanta com uma faca que ele estava na mão ali, e com esse utensílio ele começa a tentar atacar os socorristas.
Então, por esse motivo, eles tiveram que chamar a jandarma, que é a polícia militar aqui da Turquia, né, os soldados militares aqui da Turquia, e eles estavam ali no apartamento, na verdade já estavam ali na ocorrência, então tiveram que sair os socorristas, todo aquele rolo, sabe? Sai os socorristas, entra a jandarma, pega as armas, não sei o que, tenta segurar esse indivíduo ali que estava atrapalhando todo, né, os socorristas ali e tal. Conseguiram então tirar a faca da mão dele, conseguiram, né, imobilizar ele, e aí sim que os socorristas conseguiram entrar. Só que quando eles foram tentar ali salvar a Zeynep, já tinha passado, né, alguns minutos, e ali eles chegaram ali e infelizmente não tinha mais o que fazer. A Zeynep, que tinha somente 23 anos de idade, estava sem vida no chão. Bom, depois de tentar fazer alguma coisa com ela, então eles viram para ele, como ele estava ferido também, eles colocaram ele numa ambulância e foi levado para o hospital. E o Ahmet, ele vai ficar realmente internado na UTI por alguns dias, porque ele se feriu gravemente, porque além de atacar ela, depois, na verdade, de atacar ela, ele tentou tirar a sua própria vida. Bom, a Zeynep então foi levada lá para fazer os primeiros exames e o que eles descobriram era muito chocante, porque ela tinha hematomas no corpo todo, então ele bateu muito, mas muito nela mesmo. E além disso, ele usou uma faca, que era uma faca de pão que tinha no próprio apartamento ali, e ele atacou ela com isso 37 vezes. E outra coisa também que foi muito chocante aqui é que entre o momento ali que ele chamou a ambulância, parece que foi um pouquinho depois que ele chamou a ambulância, ele acabou postando isso aqui nas suas redes sociais. Na verdade foi no Twitter, né, onde ele postou, ele escreveu então, abre aspas, você matou 2 pessoas, seus olhos estão iluminados. Fecha aspas. E esse post foi feito às 5h52 da manhã. Esse post aqui é muito estranho, porque ele não explicou nada, vocês vão entender mais na hora do julgamento. Só que ele fala que você tirou a vida de 2 pessoas. Eu não sei se ele estava falando de, né, ela e ele, né, porque ele tentou fazer aquilo ali com ele também, ou se ele já tinha umas 14 passagens lá pela polícia. Será que ela foi realmente a primeira? Não é? Enfim, bom, o julgamento vai iniciar um tempo depois, então, e o Ahmet é chamado para depor. Quando ele chega lá para contar o que aconteceu realmente no daquele apartamento, ele fala, me desculpa, gente, mas eu não me lembro de nada. Deu um branco, esqueci tudo. E o advogado do Ahmet, ele vai entrar ali com um pedido de insanidade. Por quê? Ele queria que o Ahmet escapasse, então, do julgamento, é claro, e fosse mandado para um hospital psiquiátrico. Por esse motivo, então, que esse julgamento teve que ser adiado para esperar ali, né, toda uma análise que foi feita novamente no Ahmet. Então, o Ahmet passa por um psiquiatra e esse psiquiatra depois dá o seu laudo. No laudo dele, ele fala, ele não é insano, ele é normal e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, então, por esse motivo, ele pode ser julgado. O julgamento inicia novamente e, no final das contas, o Ahmet foi condenado à prisão perpétua. Só que aqui na Turquia, vou entrar aqui só um parênteses aqui para vocês conseguirem entender melhor esse caso, tá? Aqui na Turquia tem 2 tipos de prisão perpétua. A prisão perpétua normal, que foi a que o Ahmet foi condenado inicialmente, e tem a prisão perpétua agravada. No caso de uma pessoa ser condenada à prisão perpétua aqui na Turquia, não significa exatamente que ela vai ficar até o resto da vida preso. Depois de cumprir ali um tempo mínimo de prisão, a decisão final vai ser do presidente que estiver aqui, né, no cargo, que vai decidir realmente o que vai ser feito com esse preso. Então o presidente ele pode olhar lá, né, todos os arquivos e falar, não, então eu acho que esse cara aqui é muito perigoso, então deixa ele realmente até o final da vida na cadeia. Ou então o presidente pode falar, não, ele não é tão perigoso assim, já cumpriu um mínimo de tantos anos, então pode soltar ele. Isso seria mais ou menos o que é a prisão perpétua. Agora, fora isso, tem uma diferença muito grande entre a normal e a agravada. Por quê? A agravada, o preso tem que ficar no mínimo 30 anos na cadeia. Depois disso, então, o presidente decide se ele sai ou não. E esses 30 anos que ele vai ficar na cadeia, ele não vai ficar num presídio normal, vai ficar num presídio de segurança máxima e quase que em isolamento. Ele fica numa cela sozinho e também, fora isso, não tem todas as regalias dos outros presos comuns, então ele tem menos visitas. É assim, é o fim do fim para uma pessoa pegar a prisão perpétua agravada aqui, tá? O cara pira na prisão aqui mesmo,
Sinceramente, eu acho correto, não sei o que vocês acham, né? Deixa aqui nos comentários. Mas é o fim do fim. E agora já a prisão perpétua normal, o preso recebe todos os direitos que os outros presos comuns têm também. Então eles não ficam naquele presídio lá, eles dividem a cela com outra pessoa, podem receber visitas e podem ter redução de pena também, por bom comportamento, por trabalho e todas essas outras coisas. E por esse motivo, a prisão perpétua normal, o mínimo do preso pode chegar até 24 anos de cadeia somente. Então foi isso que aconteceu com o Ahmet naquela época, né? Ele pegou essa prisão perpétua aí, fica 24 ou o resto da vida, ninguém sabe. A família, claro que não ficou feliz com essa decisão e decidiu apelar depois, né? Eles vão apelar então no outro tribunal e o outro tribunal vai continuar com a mesma sentença, não dá a prisão perpétua para ele somente. Então a família vai apelar uma terceira vez, dessa vez no Tribunal Superior aqui da Turquia. E dessa vez, então, o Tribunal Superior trocou a sentença dele de prisão perpétua, então foi para prisão perpétua agravada. E logo depois dessa decisão aí, que foi em 2022, ele foi transferido para o outro presídio lá, né, de segurança máxima e aquela coisa, tá, gente? Comida não é tão boa assim, é um desespero para eles. E talvez por esse motivo que o Ahmet não ficou muito tempo lá não, quer dizer, mais ou menos isso, tá? Por quê? No dia 30 de outubro de 2022, que foi ali alguns dias somente depois dele ser transferido para esse outro presídio, um dos funcionários foi lá, né, na cela, aproximadamente 8 horas da manhã, e viu que o Ahmet estava pendurado lá na sua cela. Ele tinha usado o próprio lençol ali da cama para fazer isso, então ali, né, ele terminou com tudo. Então nesse momento aqui, acaba a história do Ahmet também. E isso aqui foi aproximadamente 2 anos e meio depois do crime. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a Zeynep. Eu sei que ela fez muitas coisas erradas, né? Ela não escutou os amigos, ela não contou nada para a família, tem toda essa questão. Mas a gente tem que sempre lembrar, claro, que a Zeynep é uma vítima, né? Ela não merecia perder a vida por causa dos erros que ela cometeu. Só que, ao mesmo tempo, como eu sempre falo aqui no canal, né, nunca culpem a vítima, gente. Ela já perdeu a vida, não merece ser culpada por nada. Só que aprendam com os erros das vítimas também, né? A Zeynep não é a única mulher, não é o único homem também que está passando a mesma situação. Eu digo assim porque a gente vê muitos casos, né, de mulheres, né, sendo agredidas ali pelos seus companheiros, mas tem homens também que sofrem a mesma coisa, principalmente em relacionamentos LGBTQIA+. Então se você é um desses que está num relacionamento assim muito complicado, como era o da Zeynep, primeiro, sempre escute seus amigos, gente. Os amigos, eles não estão falando aquilo ali por inveja ou qualquer coisa. Os amigos estão te avisando por amor a você. Uma coisa que você não está conseguindo ver, porque você está tão ali cego de amor, né, de paixão, que você não consegue ver esse perigo do lado. Então, se tem algum amigo te falando alguma coisa, não pensa assim, é invejoso, não tem, né? Não tem uma pessoa tá achando que... Não, gente, esse amigo está tentando te ajudar, escute seus amigos também. Então, no momento que você tomar essa decisão, não, eu vou sair dessa vida aqui, peça ajuda, tá? Peça ajuda da sua família, peça ajuda dos seus amigos e peça ajuda das autoridades também. Eu vou deixar aqui para vocês agora alguns aplicativos que você pode baixar de graça no seu celular que vão te ajudar a aí sair, né, dessa relação complicada que você está. Então baixa o app Penhas para você entender melhor sobre tudo que você pode fazer para pedir ajuda ou para ajudar alguém também. Se você mora em São Paulo, baixe o SOS Mulher. Para quem mora em Indaiatuba, o nome do aplicativo é SOS Caminho das Rosas. Se você mora em Uberlândia, baixe o Salve Maria Uberlândia. E para quem mora no Maranhão, baixe o Salve Maria Maranhão. Se você mora no Amazonas, baixe
baixa o Alerta Mulher. Para quem mora no Espírito Santo, baixa o SOS Marias. Se você estiver morando aqui na Turquia, onde eu moro, baixa o aplicativo Cades. Para quem mora na Argentina, o nome do aplicativo é Código Violeta. E esses são os aplicativos que eu conheço, mas se você souber de outros aplicativos de outras regiões do Brasil ou do mundo, deixa aqui nos comentários para que um número maior de possíveis vítimas possam ser ajudadas também. Então baixe esses aplicativos hoje mesmo, tá? Se você estiver numa situação dessa, não deixa o tempo passar. Sempre lembre-se que é a sua vida que está em jogo, tá bom? Muito cuidado sempre. E antes de acabar aqui, eu quero só falar uma coisa muito importante sobre o que aconteceu com a família da Zeynep depois, né? Depois dessa tragédia aí terrível que aconteceu com eles. Bom, a mãe dela ficou arrasada, é claro, né? Ninguém sabia de nada, lembrando. E nós temos também os irmãos que moravam lá na França, vocês lembram? E tem um irmão gêmeo dela, gente, eu não consigo nem imaginar você perder a sua metade numa coisa dessas. Quem tem irmão gêmeo, aliás, eu tenho, né, uma irmã gêmea, sabe que a gente tem é uma coisa muito louca, gente. A gente tem uma ligação, assim, ó, com o gêmeo, é uma coisa de sentir o que a outra pessoa está sentindo. E, meu Deus do céu, eu nunca nem imagino uma coisa acontecer com a minha irmã. Mas enfim, esses irmãos, é claro, né, extremamente abalados depois de tudo isso, e eles fizeram uma homenagem muito bonita a ela. Eles fizeram uma música especialmente ali dedicada a Zeynep, e essa música é cantada por eles, e eu vou deixar aqui o nome do canal onde eles postaram essa música, tá aqui mesmo no YouTube, tá? Vocês podem escutar lá, a música é maravilhosa. Além disso também, é claro que foram feitas homenagens lá na cidade natal da Zeynep também, em Kahramanmaraş, tem um parque onde hoje em dia o parque é chamado de Parque Zeynep Şempınar, em homenagem a ela. Bom, esse é o vídeo de hoje, não esquece de deixar o like aqui, se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito e confere se você ainda é inscrito aqui no canal, porque a plataforma está desinscrevendo várias pessoas aqui, tá? Não esquece também de acionar ali o sininho, porque toda semana eu tô postando novos vídeos aqui e tem muita gente me mandando comentários falando: Gisele, cadê você que você sumiu? Gente, eu não sumi, eu tô aqui toda semana. Vocês só não estão recebendo as notificações, infelizmente. Tá bom? Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.